graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém? Sempre uma satisfação muito grande voltar aqui à igreja do JuVV para compartilhar a mensagem do Senhor com vocês. Agradeço pelo convite do Lúcio, pela honra de ceder-me aqui o púlpito da igreja para tratar sobre um assunto tão necessário que é a missão da igreja. Nós vamos possivelmente entrar em um tema que seja do conhecimento de alguns, mas a abordagem que eu farei talvez seja novidade para muitos também. Mas é um assunto sério, importantíssimo, que nós precisamos tratar sobre ele todas as vezes que entramos na área do cumprimento da missão da igreja. E antes de começarmos, eu convido você, assim como está, a fechar os olhos para fazermos mais uma breve oração. Soberano e todo-poderoso Deus que habitas nas alturas dos céus, nós louvamos o teu nome santo e bendito nessa manhã, te adoramos na beleza da tua santidade com os corações gratos por mais uma semana, onde o Senhor cuidou de cada um de nós, suprindo as nossas necessidades físicas, mentais e espirituais. E nós te louvamos especialmente pelo privilégio de poder encerrar a semana na tua casa, estudando a tua palavra, abrindo o nosso coração para uma renovação espiritual, para um crescimento espiritual, para entendermos um pouco mais do propósito da nossa existência aqui na terra. E por essa razão eu não me atreveria a dar início a esta mensagem sem antes pedir a presença da pessoa maravilhosa do Espírito Santo entre nós. Que o teu Santo Espírito conduza esta pregação e que o Senhor use a minha vida, em primeiro lugar para honrar o teu nome e em segundo lugar para a edificação do corpo de Cristo, que é a tua santa igreja. Eu entrego em tuas mãos esta casa, eu entrego em tuas mãos a minha vida, reconhecendo as minhas limitações, reconhecendo diante da Assembleia Celestial e diante daqueles que estão aqui nesse momento, que eu sou um pecador, um miserável pecador, carente da tua graça, da tua misericórdia. Eu não tenho absolutamente nada de mim mesmo que possa suprir as necessidades do teu povo. E por isso, Pai, peço que o Senhor me esvazie de tudo aquilo que for humano, terreno, carnal, passageiro e temporal, preenchendo a minha vida com as graças celestiais, com o teu Espírito, com aquilo que é eterno, imortal, perene e que represente a tua glória nessa manhã. Preenche a minha vida, Senhor, com o teu Espírito. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 até o 12. O tema dessa manhã se chama A Mensagem dos Três Anjos. Apocalipse 14, versos 6 ao 12 diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite, os adoradores da besta, da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos,
os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É praticamente impossível falarmos de missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia de forma particular e ignorar o conteúdo que nós acabamos de ler. Eu diria até que é uma negligência da nossa parte quando falamos em missão, em pregar o Evangelho, em salvação de almas e ignoramos o conteúdo do capítulo 14 do livro de Apocalipse. A mensagem dos 3 anjos, conteúdo presente no texto que acabamos de ler, eu diria que é a nossa ordem de batalha. Essas mensagens ganharam uma ênfase maior a partir do movimento do grande despertar religioso de 1843 e 1844. Desde então, são as mensagens mais importantes e assim permanecerão até que Jesus volte pela segunda vez nas nuvens dos céus em poder e grande glória. A pregação dessas mensagens não é uma invenção da Igreja Adventista. Na realidade, elas estão fundamentadas em um conceito bíblico chamado de verdade presente. Volto a repetir, esse é um conceito bíblico, não é um conceito teológico desenvolvido pela Igreja Adventista. É um conceito bíblico chamado de verdade presente. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, dá uma importância tão grande a esse conceito, que ele diz que devemos estar confirmados na verdade presente. E me permitam dizer que é impossível uma pessoa estar confirmada na verdade presente se ela não conhecer a verdade presente, se ela não viver a verdade presente e, em terceiro lugar, se ela não pregar a verdade presente. Estarmos confirmados na verdade presente demanda o cumprimento daquele que é o lema da nossa divisão sul-americana, o CRM da nossa igreja: comunhão, relacionamento e missão. Para estarmos confirmados na verdade presente, essas 3 coisas precisam ser uma realidade na nossa vida. Verdade presente é aquela mensagem mais importante para o contexto em que eu e você estamos vivendo. Sim, existem mensagens mais importantes para épocas distintas da história da humanidade. E esse conceito não foi inventado também pelo apóstolo Pedro. O Senhor Jesus Cristo, no seu último sermão profético no Monte das Oliveiras, registrado no capítulo 24 do livro de Mateus, conceitua também a verdade presente, onde ele diz que o servo fiel e prudente é aquele que alimenta o povo com o alimento para o seu tempo. Ou seja, não adianta eu querer oferecer a alguém o café da manhã na hora da janta. Não adianta eu querer alimentar uma pessoa com a refeição da noite na hora do desjejum. Não, existe um alimento específico para cada momento. E é isso que Jesus está dizendo ali, lembrando que o alimento na Bíblia é símbolo da palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Curioso que o Martinho Lutero, o homem que viveu muito à frente da sua época, também conceitua a verdade presente, dizendo o seguinte: se eu professo com a mais alta voz e a mais clara expressão cada porção da verdade de Deus, exceto precisamente aquela pequena porção que o mundo e o diabo estão atacando neste momento, então eu não estou realmente confessando Cristo, por mais que eu cante de galo clamando que o estou professando. Martinho Lutero era sempre muito ácido nas suas colocações, mas foi um homem que, como eu disse, viveu muito à frente do seu tempo. Eu poderia aqui percorrer momentos distintos da história bíblica e trazer para vocês o conceito de verdade presente em épocas da experiência do povo de Deus na história desse mundo. Por exemplo, na época de Adão, Gênesis capítulo 3, versículo 15, foi a verdade mais importante para aquela ocasião, é o que os teólogos chamam de proto-evangelho.
Se nós avançamos 1656 anos depois da queda de Adão, nós chegamos na época do dilúvio, onde a mensagem mais importante para Noé era a pregação de um dilúvio universal. Noé poderia pregar sobre família, sobre saúde, sobre relacionamento, sobre uma série de assuntos, mas a mensagem principal, a verdade mais importante na época de Noé era o dilúvio universal. Passado um tempo, nós chegamos na época de Abraão, e a verdade mais importante para Abraão era a promessa de uma grande nação. 430 anos depois de Abraão, a mensagem mais importante na época de Moisés era a libertação do Egito e a promessa de uma terra que manava leite e mel. Esses dois personagens aqui me ajudam a entender como a verdade presente é específica para cada momento, porque enquanto a verdade na época de Jeremias era vá para a Babilônia, na época de Esdras e Neemias era sai de Babilônia, volte para Jerusalém. E assim, queridos, nós podemos percorrer diferentes épocas da história da humanidade, e nós vamos descobrir que em cada época houve uma verdade presente. João Batista, a primeira vinda de Jesus. Martinho Lutero, justificação pela fé. Em 1844, a segunda vinda de Cristo, até que finalmente chegamos na época que eu e você estamos vivendo. E a pergunta que eu lanço para a igreja aqui nessa manhã é a seguinte: qual é, dos 66 livros da Bíblia, de todos os capítulos contidos nesse livro, qual é a verdade mais importante que a igreja tem o dever moral, ético e missiológico em cumprir no século 21, no ano de 2019 e até que Jesus Cristo venha? Entre os teólogos adventistas, há um consenso pela própria história da igreja, de que a mensagem mais importante para o nosso tempo é aquela que está em Apocalipse 14. Eu costumo dizer que Deus tem um funil dentro da Bíblia, onde de todos os livros do mundo o mais importante é a Bíblia, onde de todos os livros da Bíblia o mais importante é o Apocalipse para esse tempo, onde do livro de Apocalipse, que é o livro mais importante do livro mais importante do mundo, o capítulo mais importante é o 14. E no capítulo mais importante do livro mais importante da Bíblia, que é o livro mais importante do mundo, os versículos mais importantes são os versículos 6 até o versículo 12. É o funil de Deus. E aqui o pastor Andrews, no ano de 1851, citado no livro de um doutor importantíssimo para a igreja adventista, que é o doutor Alberto Tim, disse o seguinte: no tempo presente, nenhuma porção das Sagradas Escrituras interessa mais profundamente a Igreja de Cristo do que Apocalipse 14, no ano de 1851. Mas, na época contemporânea, no Tratado de Teologia, na página 966, o pastor Hans LaRondelle diz o seguinte, ecoando as palavras de Andrews: as mensagens dos três anjos de Apocalipse 14 expressam o último apelo do céu a todas as pessoas da terra para renunciarem, rejeitarem toda forma de idolatria e falsidade, para adorarem o Criador e aceitarem o seu evangelho eterno. Para não deixarmos de fora, Ellen White também diz o seguinte, no livro Testemunhos Seletos, volume 3. Em sentido especial, anote esse texto no seu coração e nunca se esqueça dele. Foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz, amém? A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância,
não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Portanto, como eu disse, é impossível falarmos de missão, e aqui eu não estou puxando sardinha para o lado da igreja. Eu não sou funcionário da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sou evangelista, sim, dedico a minha vida para isso, mas não sou pago pela igreja, para que ninguém diga que eu estou aqui defendendo a placa da minha igreja. Não. Eu sou adventista porque eu entendo que há uma missão a ser cumprida nessa época, e a Igreja Adventista do Sétimo Dia abraçou o cumprimento dessa missão. Sejam bem-vindos aqueles que são batistas, assembleianos, católicos e por aí vai. Se você abraçar essa missão, amém, podemos trabalhar juntos em prol dela. Hoje eu sou adventista justamente porque a igreja abraçou o cumprimento dessa causa. E eu quero compartilhar um pouquinho sobre ela aqui com vocês. Nós vamos destacar, se o tempo me permitir, 8 aspectos gerais da mensagem dos 3 anjos. É impossível, com um único tema, conseguir explorar cada assunto dessas mensagens. Sem exagero, eu precisaria de mais ou menos uns 20 estudos bíblicos para esgotar com vocês o conteúdo da mensagem dos 3 anjos. Então eu vou aqui hoje apenas introduzir um panorama geral para você compreender um pouquinho do que está contido ali nesse que é o cumprimento da missão da igreja. E a primeira pergunta que faremos ao texto é a seguinte: o que significam os anjos que aparecem ali? Será que Deus está prometendo que Ele enviará anjos literais do reino dos céus? Será que nós veremos os céus se abrindo e anjos voando sobre o planeta Terra pregando essas mensagens? Não, não é isso que o texto está dizendo. Na Bíblia nós encontramos em muitas oportunidades o fato de que anjos simbolizam o povo de Deus, os mensageiros de Deus. No próprio idioma original do Novo Testamento grego, a palavra anjo é símbolo de mensageiro. Portanto, quando Deus usa o símbolo de anjos voando pelo meio do céu, Ele está falando de você, meu irmão e minha irmã, que um dia passou por esse local aqui, que é o tanque batismal da igreja, e que as mãos do pastor foram impostas sobre a sua vida, e essas mãos são as mãos da ordenação para o ministério. Todos os que foram batizados foram ordenados a um ministério. Que ministério? Ide por todo mundo e pregai o quê? O santo evangelho. Vocês são os anjos de Deus que voam pelo meio do céu nessa época. E quando Deus usa símbolo de anjos para representar pecadores como eu e você, a intenção dele é elevar o caráter santo dessa obra. Assim como os anjos obedecem, assim como os anjos são altruístas, abnegados, serviçais, se sacrificam, se doam pela obra de Deus, o objetivo dele é mostrar que os verdadeiros filhos de Deus, batizados, convertidos em missionários da igreja, se doarão física, mental, emocionalmente, financeiramente, para o cumprimento da missão da igreja nessa época, em nome do Senhor Jesus. Quando você vai à Bíblia, você encontra, por exemplo, o apóstolo Paulo, dizendo que quando ele foi visitar a igreja da Galácia, no capítulo 4, ele foi recebido como um anjo. Anjo significa literalmente mensageiro. Eu poderia citar textos aqui, para quem gosta de anotar. Mateus 11, versículo 10, João Batista é comparado a um anjo de Deus, chamado de mensageiro de Deus. Em Lucas capítulo 7, verso 24, os discípulos de João Batista são comparados também a anjos, a mensageiros de Deus, e assim em muitas outras ocasiões na Bíblia. Portanto, a primeira conclusão que chegamos é que os anjos representam os mensageiros de Deus. A segunda pergunta que faremos ao texto é a seguinte: o que significa dizer, uma vez que entendemos que os anjos somos nós, o que significa dizer que nós voamos ou voaremos pelo meio do céu? E eu quero que você preste muita atenção em detalhe aqui. É claro que, sem sombra de dúvidas, essas mensagens têm um caráter celestial.
A mensagem dos 3 anjos não foi uma invenção em nenhum corredor ou em nenhuma sala de academias teológicas. Elas não foram criadas por sociólogos, cientistas sociais, ou mesmo cientistas da religião, ou antropólogos e psicólogos que tentam ajudar a gente a se adaptar para pregar para as pessoas dessa época. A mensagem dos 3 anjos não foi desenvolvida por teólogos da prosperidade, teólogos da libertação, teólogos da missão integral, aqueles que são adeptos da filosofia da igreja emergente. A mensagem dos 3 anjos não são mais um método de pregação para alcançar a geração pós-moderna. A mensagem dos 3 anjos, entenda o que eu vou dizer para você, ela foi desenvolvida no próprio reino de Deus. Foi o próprio Deus que criou, que originou, o Deus que conhece cada necessidade dos seres humanos no século 21, envia uma mensagem que é a única mensagem capaz de salvar e resolver todos os problemas das pessoas nessa época. Foi Deus que desenvolveu essa mensagem. Mas eu ainda quero me aprofundar um pouquinho nisso. Voar pelo meio do céu tem um outro significado. E para entendê-lo, nós precisamos contrastá-lo com uma outra expressão que aparece no Apocalipse. Quem está aí prestando atenção na mensagem, o texto de Apocalipse 14, versos 6 ao 12, diz que os anjos voam pelo meio do céu para pregar a que grupo de pessoas? Aos que habitam onde? Sobre a terra. Segundo um teólogo adventista, o pastor Larry Lichtenwalter, no material chamado Worldview Transformation and Mission, ele diz o seguinte: aqueles que habitam sobre a terra é um termo técnico no Apocalipse para designar descrentes e inimigos de Deus. Olha que interessante. Os anjos que voam pelo meio do céu voam para pregar aos ímpios, aquelas pessoas que têm raízes nesse mundo, aquelas pessoas cuja intenção, empresa, dinheiro, tempo, talentos estão aqui nessa terra. Em contrapartida, os anjos que voam pelo meio do céu, concluo eu, são aquelas pessoas que vivem aqui nesse mundo, que estão aqui nesse mundo, mas a intenção, o coração, os recursos, o tempo e os talentos estão aonde? No reino dos céus. Cumprindo literalmente o que Jesus diz sobre os seus discípulos, que eles estão no mundo, mas eles não são da onde? Do mundo. Lembram-se de um louvor do CD Jovem Adventista, já bastante antigo, que dizia assim, eu não sou muito bom para cantar, então me perdoem se eu der um erro aqui, mas a música era mais ou menos assim: com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Quem sabe canta. Eu vou com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até o quê? Você entendeu agora? Voar pelo meio do céu significa viver aqui, ter a sua empresa aqui, ter a sua família aqui, mas priorizar o reino dos céus. Colocar o céu como prioridade, primeiro lugar, o alfa e o ômega na sua vida. Isso significa voar pelo meio do céu. Portanto, os mensageiros de Deus que pregam essa mensagem são pessoas que foram batizadas, pessoas que foram ordenadas e que vão priorizar na sua vida o reino dos céus. Vamos ao terceiro ponto, então, já entendemos 2, terceira pergunta que faremos ao texto. O que significa dizer que essa mensagem é pregada em alta voz? E aí no idioma original, você descobre que a palavra alta vem do grego mega. E a palavra voz vem do grego fone. Ou seja, pregar em alta voz é literalmente como se estivéssemos pregando com um megafone. Pregar com coragem, sem medo, sem covardia, com fé, com convicção. Mas hoje na pós-modernidade,
não é politicamente correto falarmos de pecado. Não é politicamente correto falarmos que Deus julga, tanto que a maioria das pessoas sempre buscam essa desculpa dizendo, olha, a Bíblia diz que não é para julgar ninguém. Na pós-modernidade, não é politicamente correto falar sobre a ira de Deus. As pessoas gostam muito de ouvir falar sobre o amor de Deus, as bênçãos de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, mas a ira de Deus não é legal falar sobre esse assunto. Quando a Bíblia diz que os mensageiros dele pregam em alta voz, um megafone, é pregar com intrepidez a mensagem que Deus mandou pregar. E eu vou mais além. No livro de Lucas, capítulo 1, verso 41 e 42. Olha só que texto fenomenal. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do quê? Do Espírito Santo. E quando ela foi cheia do Espírito Santo, ela exclamou como? Em grande voz. Que legal. Porque quando você vê a expressão grande voz ali no livro de Lucas, é a mesma expressão do Apocalipse, ou seja, Isabel foi cheia do Espírito Santo e ela pregou com um megafone. O que isso me ensina? Que pregar em grande voz significa pregar cheio do quê? Do Espírito Santo de Deus, amém? E como a igreja está carente disso. Nós hoje criamos métodos e políticas de crescimento de igreja, desenvolvemos estratégias usando ferramentas sociológicas, antropológicas e por aí vai, e isso não está mal. Mas quando eu priorizo os métodos humanos a despeito da orientação e do batismo do Espírito Divino, aí nós temos um problema grandioso. M. Bounds, um teólogo protestante reformado, disse certa vez o seguinte: Deus não unge métodos, Deus unge homens. Nós estamos em busca de melhores métodos, mas Deus está em busca de melhores homens. Além disso, um teólogo protestante chamado A.W. Tozer cita essas palavras que eu acho que no mínimo nos devem levar a uma reflexão profunda sobre o que estamos fazendo com a missão da igreja. E aqui ele diz o seguinte: se o Espírito Santo fosse retirado de nossa igreja hoje, 95% das coisas que fazemos continuaríamos a fazer e ninguém notaria a diferença. Se o Espírito Santo, por sua vez, fosse retirado da igreja primitiva, 95% das coisas que eles faziam iriam cessar e todos notariam a diferença. Sabe qual é a diferença aqui? Lá naquela época não haviam métodos humanos. Eles confiavam totalmente, integralmente na obra do Espírito Santo de Deus. E deixa eu dizer para você, sabe quais são os melhores métodos para a igreja crescer e para impactar o mundo? Sabe quais são? Oração, estudo da Bíblia e pregação da palavra de Deus. São os melhores, infalíveis. Se vocês não têm, por onde eu tenho passado pregando nas igrejas adventistas, eu tenho sugerido o desenvolvimento, a criação desse ministério dentro das igrejas, que é um ministério de oração. Eu já tive a oportunidade de participar de rodas de oração com evangélicos. E queridos, se tem uma coisa que nós adventistas não sabemos de verdade, é o que significa o poder da oração. Eu passei 2 horas e meia orando com evangélicos. E esse povo ora de verdade. Esse povo tem ministério de oração nas igrejas. De tal forma que enquanto o pregador está aqui no púlpito pregando, o ministério de oração está reunido em salas anexas à igreja, orando para que aqueles que não se converteram aceitem o apelo do Espírito Santo naquele momento. Oração, pregação e estudo da palavra. A promessa bíblica nos diz que a obra do Senhor nessa época será encerrada de forma mais poderosa como ela iniciou na época apostólica lá no Pentecostes.
Você consegue imaginar Deus pegando você, usando a sua vida, fazendo o Espírito Santo brilhar na sua face, no seu caráter, no seu corpo, de tal forma que as pessoas se sentirão atraídas pela mensagem de Deus? É isso o que está prometido na mensagem dos 3 anjos. Deus vai derramar o Espírito Santo em torrentes de água sobre a sua igreja na época que vivemos, amém? E nós temos esperado isso há muito tempo. Para resumirmos rapidamente o que vimos até aqui, portanto, os anjos, em primeiro lugar, representam os seguidores de Jesus. Em segundo lugar, a mensagem que eles anunciam é uma mensagem celestial. Ela será proclamada com rapidez, e aqueles que recebem essa mensagem, a mente, a vida, os interesses, estão ligados ao céu. Terceiro ponto que vimos é que a mensagem é proclamada com autoridade, sem medo e acompanhada especialmente com o derramamento do Espírito Santo de Deus. Vamos ao quarto ponto, já estamos na metade da mensagem. O texto diz que os anjos voam pelo meio do céu, pregando a toda nação, tribo, língua e povo. O que isso significa? Talvez seja a parte mais simples do texto. Significa que Deus tem uma mensagem mundial. Certa vez eu vi um pastor adventista pregando, se não me engano ele já esteve aqui com vocês, inclusive, o pastor Dilson Bezerra, e esse pastor dizia que existem 2 igrejas católicas no mundo. A igreja católica romana, a mais conhecida, mas também existe a igreja católica adventista do 7º dia. E por que católico? Porque católico significa o quê? Universal, mundial, ou seja, para pregar uma para pregar uma mensagem mundial, Deus precisa de uma igreja que tenha uma missão mundial. Um povo remanescente, um povo que tenha foco não só aqui no JuVV, no Água Verde, no Brasil, na América do Sul, não, um povo que tenha ênfase de uma missão mundial. E deixa eu contar algo para vocês. O cumprimento da missão da igreja adventista será um milagre sobrenatural de Deus. Porque humanamente falando, é impossível, se nós comparamos o número de convertidos com o número de pessoas que nascem no mundo, é impossível nós cumprirmos o que Jesus diz em Mateus 24, verso 14. Quando o evangelho do reino for pregado para toda criatura, em todas as nações, então virá o fim. É impossível, humanamente, nós fazermos isso. É por isso que Deus vai pegar as rédeas dessa igreja na mão e Ele vai conduzir a missão da igreja ao fim, em nome de Jesus. É Deus que vai fazer essa obra. E a igreja está tão comprometida com essa missão mundial, que o nosso presidente mundial, pastor Ted Wilson, no ano de 2016, fez um apelo para a sua igreja. Faça um apelo aos adventistas do 7º dia em todo o mundo, para concentrarem sua atenção em Cristo, sua palavra, sua justiça, seu serviço no santuário celestial, o seu poder salvador no grande conflito, as mensagens de seus 3 anjos, sua mensagem de saúde, sua missão dos últimos dias ao mundo e sua breve segunda vinda. Quantos aqui acreditam, como eu, que Jesus muito em breve virá virá nas nuvens dos céus, em poder e grande glória? Levante a sua mão. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Se não acreditasse, não faria o que eu fiz com a minha vida. É justamente por crer que estamos vivendo num tempo solene, nos últimos momentos da história da humanidade, onde cada dia nós vemos assim, irmãos, parece que o ser humano tem ficado cada vez mais insensível. Eu acho que vocês têm acompanhado os noticiários e visto o que tem acontecido ao redor do mundo. Crueldades, fatalidades. O que aconteceu com o menino Juan, no norte do nosso país, que foi pouco veiculado, inclusive, na televisão, pelos noticiários, é uma coisa que só uma possessão demoníaca é capaz de fazer algo daquela natureza. E o pior, talvez não seja nem o ato cometido contra aquele jovem, mas seja os noticiários, por defesa ideológica, negar a publicidade desse fato. Ou seja, as pessoas estão mais comprometidas com as suas ideologias do que com a salvação e sensibilidade e amor ao próximo. Se isso não é evidência do tempo do fim, eu não sei o que seria. Nós estamos vivendo em um momento muito solene da história da humanidade.
E assim, nós vamos aqui ao quinto ponto. E o quinto ponto nos diz que as mensagens dos 3 anjos, elas são sequenciais e acumulativas. Isso é muito importante. Deixa eu explicar algo aqui para você. A maioria dos adventistas tem aquele afã, principalmente os que são novos conversos, de pegar logo a pessoa e já dar um estudo sobre a besta, sobre o sábado, sobre a alimentação, porque a gente quer falar das novidades que nós aprendemos para as pessoas. Isso está errado. A mensagem dos 3 anjos tem uma lógica, tem uma ordem. Deus respeita as necessidades e os limites de cada pessoa. E aí quando você vai, por exemplo, eu não sei quantos aqui já plantaram, mas quando você vai plantar uma semente, você tem que preparar o solo. Se você for bruto, se você não amaciar o terreno, a semente ela não vai germinar. Não façam, por exemplo, como o meu sogro fez comigo há 15 anos atrás. A não ser quem for pai de uma moça, aí fica a ideia, tá? Eu namorava aquela que hoje é minha esposa, a Bruna, ela não pôde vir aqui hoje, ela está em missão, inclusive, mas cheguei na casa do meu sogro, naquela época era bem diferente do que sou hoje, tinha os meus brincos na orelha, anéis, pulseira, colares, cabelo pintado, calça aqui embaixo, e cheguei na casa do meu sogro assim. E aí o meu sogro me chamou para me dar um estudo bíblico, eu era católico na época, e o primeiro estudo bíblico que ele me deu foi que eu não podia comer carne de porco, que eu tinha que guardar o sábado e quem era a besta do Apocalipse. Eu acho que a estratégia dele era me dar um pé naquele lugar para eu sair fora da filha dele, mas não deu certo, casei com ela e hoje, graças a Deus, estamos batizados na igreja servindo ao Senhor. Não façam isso. Pode ser que dê certo em alguns casos, como deu comigo, pode, mas no geral não é assim que Deus deseja que a gente trabalhe. Nós precisamos de estratégias, precisamos ser inteligentes, precisamos de métodos, e os métodos já estão definidos aqui mesmo. Olha lá, Ellen White mesmo diz assim, se eu não me engano é o livro Mensagens Escolhidas, isso aí. A primeira e a segunda mensagens foram dadas em 43 e 44, e encontramos-nos agora sob a proclamação da terceira. Mas todas as 3 mensagens devem ainda ser proclamadas. E ela conclui dizendo que pela pena e pela palavra devemos fazer soar a proclamação, mostrando-lhes a ordem, a aplicação das profecias que nos trazem a mensagem do terceiro anjo. Não pode haver terceira sem primeira e sem segunda. Ou seja, há uma ordem. E aqui eu resumo para vocês o que é o conteúdo que a gente precisa aprender para ensinar e viver da mensagem dos 3 anjos. A mensagem do primeiro anjo começa com o básico, que é o evangelho eterno. Só que depois ela se converte numa mensagem imperativa, ou seja, todos os que aceitam o evangelho necessariamente passarão por uma experiência de conversão. E aquele que se converte, Deus diz assim, precisam temer a Ele, precisam dar glórias a Ele, passarão por um julgamento e finalmente devem adorá-lo. Se você não sabe o que é o evangelho eterno, e olha o desafio aqui, o desafio. Se alguém hoje chegasse para você pedindo um estudo bíblico sobre o evangelho, quantos aqui teriam a capacidade de dar um estudo bíblico sobre o evangelho? E eu acho que a maioria que talvez dissesse que é capaz de dar um estudo bíblico sobre o evangelho, resumisse o evangelho ao seguinte: Jesus morreu por você porque Ele te ama na cruz do Calvário. E eu falo para vocês, quem prega o evangelho assim, limitado a Jesus morreu por você porque Ele te ama, está pregando a metade do evangelho. Vamos seguir. A mensagem do segundo anjo é uma mensagem convidativa. Fala de Babilônia. Quem é Babilônia? O que é Babilônia? Babilônia existe hoje? O que é o vinho de Babilônia? E finalmente um convite que Deus faz para sair de Babilônia. E aí quando eu passo pela primeira mensagem, que é uma mensagem imperativa, e aí eu aceito o convite da mensagem do segundo anjo, eu vou para a mensagem do terceiro, que é a mensagem mais dura que existe. É uma ameaça. Deus ameaça com a sua ira
todos os adoradores da besta, da imagem da besta e da marca da besta. Mas enquanto haverá um grupo que adora a besta, sua marca e a sua imagem, a mensagem termina dizendo que haverá um outro grupo que guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus. Ou seja, se você não sabe esse conteúdo, eu sempre digo assim, você pode não saber de geografia bíblica, de história bíblica, de numerologia bíblica, você pode não saber sobre um monte de assunto da Bíblia, mas como adventista do sétimo dia, é sua obrigação, o seu dever, conhecer, viver e pregar essas mensagens. Estamos chegando ao fim. O sexto aspecto da mensagem dos três anjos é que essas mensagens são a última verdade presente. Não, eu não estou aqui fazendo um merchandising do meu canal no YouTube, tá? Eu tenho um canal no YouTube, para quem não sabe, chamado Última Verdade Presente. E na realidade, o nome que eu dei para o meu canal foi inspirado justamente nessas mensagens. Sabe por quê? Porque quando a mensagem dos três anjos terminam, o evento imediato que acontece é esse daqui. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14, versículo 14. Apocalipse capítulo 14, verso 14. Por que essas mensagens são a última verdade presente? E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentada sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Atenção aqui agora. Essa cena está descrevendo que momento da história da profecia bíblica? Que evento está sendo descrito por essa cena que nós acabamos de ler? Que evento? A volta de Jesus. Qual é a conclusão que eu sou levado então a tomar? A mensagem dos três anjos, versículo 6 até o versículo 12. No versículo 13, Deus faz uma promessa para quem aceita essa mensagem. Bem-aventurados os que desde agora morrem em quem? No Senhor. Depois que Deus faz essa promessa para os que aceitaram essa mensagem, vem o evento da segunda vinda de Cristo. Ou seja, a mensagem dos três anjos são a última mensagem que as pessoas ouvirão antes de Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus. Porque elas são as mensagens que prepararão as pessoas para a segunda vinda de Jesus. Você consegue dimensionar isso? Eu tenho certeza que aqui dentro hoje tem pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre isso, mas deixa eu dizer algo para vocês. Quando Deus prometeu que essa mensagem seria pregada a toda nação, tribo, língua e povo, a palavra de Deus se cumpre sim ou sim. E na vida de algumas pessoas essa profecia está sendo cumprida aqui e agora, nessa manhã, na igreja do Juvevê. Porque Deus está dando a você a oportunidade de conhecer, viver e ensinar essas mensagens. Elas são a última verdade presente. Sabe o que isso significa? Que chegará um momento, segundo o livro de Amós, em que as pessoas correrão de uma parte à outra do mundo. O livro de Amós diz que elas terão fome e sede, mas não fome de pão e nem sede de água. Elas terão fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Mas sabe que o livro de Amós diz que já não será mais pregado para ninguém em um momento da história da humanidade. Sabe por quê? Eu não sei que momento será esse, mas quando a última lágrima for derramada, quando a última oração por um pecador para que ele se arrependa for feita, quando um último sermão for pregado nos púlpitos das igrejas, diz o livro Grande Conflito, que a voz da misericórdia de Deus cessa de interceder pelos pecadores aqui na terra. Ou seja, cada pessoa já terá tomado a sua última decisão. E é por isso que a mensagem dos três anjos são a última verdade presente. Não existe outra mensagem depois delas. E ali no Tratado de Teologia, o mesmo pastor que eu citei anteriormente, diz assim: essas três mensagens angélicas correspondem à resposta divina aos extraordinários enganos satânicos que varrem o mundo justamente antes do retorno de Cristo.
Imediatamente em seguida ao último apelo divino dirigido ao mundo, Cristo retorna para efetuar a colheita. Vamos ao penúltimo ponto. Antes disso, fazendo um resumo do que vimos, dos 6 aspectos que vimos até aqui. Em primeiro lugar, os anjos que voam pelo meio do céu são os mensageiros de Deus. Em segundo lugar, essas mensagens têm um caráter celestial e também são anunciadas por pessoas que vivem aqui, mas o coração, a vida e as intenções estão no céu. O terceiro ponto que vimos é que essa mensagem é proclamada com autoridade, sem medo e acompanhada pelo poder do Espírito Santo de Deus. O quarto ponto foi que o mundo inteiro precisa ouvir essa mensagem, toda nação, tribo, língua e povo. O quinto aspecto que vimos é que as 3 mensagens devem ser apresentadas em ordem e proclamadas em conjunto. Todas elas estão juntas nos dias de hoje. E o último aspecto que vimos é que essas mensagens são a última mensagem de advertência ao mundo que vivemos. Sétimo e penúltimo ponto. A mensagem dos 3 anjos só podem ser compreendidas à luz da doutrina bíblica do santuário. E por que isso? Porque há um segredo interessante aqui no livro do Apocalipse. Presta muita atenção nesse detalhe para você entender a justificativa que eu vou dar aqui. O miolo central do Apocalipse começa no capítulo 11, versículo 19. É quando o Apocalipse deixa de ser um livro histórico e passa a ser um livro escatológico, profético, ou seja, com mensagens para os últimos dias. É a partir do capítulo 11, versículo 19. E o que acontece nesse momento, segundo a Bíblia? Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha onde? No céu. E foi vista a arca do quê? Da aliança, no seu santuário. Para quem já conhece essa mensagem, qual foi o compartimento no céu que foi aberto nesse momento? O Santíssimo. Como nós sabemos que foi o Santíssimo? Porque quando ele é aberto, aparece o quê? A arca da aliança. Ou seja, olha só isso. Nesse momento nós estamos no último compartimento do santuário. Deus levanta a última igreja do Apocalipse, que é a Laodiceia. Ele entrega para essa igreja a última mensagem da história da humanidade. O que ele quer dizer com isso? Que provavelmente eu e você, dependendo do cumprimento da nossa missão, estamos vivendo na última geração do planeta Terra. E podemos ver Jesus voltar nas nuvens dos céus sem nem mesmo passar pela morte, queridos. E aí, é aberto o santuário. E aí vem o capítulo 12. No capítulo 12 aparece o dragão. No capítulo 13 aparece a besta e o falso profeta, que a Bíblia diz que são 3 demônios. Olha só, presta atenção na cronologia. O santuário celestial se abre, Jesus entra no lugar santíssimo, vem o dragão, a besta e o falso profeta, capítulo 12 e 13. 3 demônios. Para lutar contra esses 3 demônios, no capítulo 14, Deus levanta quantos anjos? 3 anjos. E aí você tem a deflagração dessa batalha entre o bem e o mal. 3 demônios, dragão, besta e falso profeta, contra os 3 anjos das 3 últimas mensagens. Quando essa batalha ocorre, acontece o seguinte no capítulo 15. Abra aí a sua Bíblia, capítulo 15. Vejamos o que ocorre. Apocalipse capítulo 15, versículo 5. 5 até o 8. Depois destas coisas, ou seja, depois da batalha dos 3 anjos contra o dragão, a besta e o falso profeta, e cada pessoa tomar a sua decisão. Depois destas coisas olhei e abriu-se no céu de novo o quê? Eu não ouvi, abriu-se o quê? O santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheios da ira de Deus, que vive pelo século dos séculos.
O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia o quê? Entrar no santuário. Sabe o que a Bíblia está mostrando? Olha só. A luta da mensagem dos 3 anjos contra os 3 demônios começa com a abertura do Santíssimo. E ela só terminará quando o lugar santíssimo for o quê? Fechado. E como nós sabemos que o Santíssimo é fechado? Porque a Bíblia diz aí que o Santíssimo, nesse momento, ele é preenchido com a fumaça. Fumaça na Bíblia é símbolo da presença de Deus. E quando a Bíblia diz que ninguém podia entrar, vamos lembrar da Arca de Noé? Lembra da Arca de Noé? Quando a porta da arca foi fechada, alguém podia entrar depois desse momento? Não. Sabe o que a Bíblia está descrevendo aí? Fechamento da porta do quê? Ninguém mais poderá entrar. Entrar onde? No livro da vida. Porque cada pessoa terá tomado a sua decisão. Quem é justo, continua sendo justo. Quem é santo, continue a santificar-se ainda. E agora Jesus pega o incensário lá no céu, atira sobre a terra, mostrando que a misericórdia acabou. Todas as pessoas tiveram as suas oportunidades. E aí a Bíblia diz que ele volta para dar a cada um segundo a sua obra. Portanto, é impossível estudarmos essas mensagens sem estudar o santuário. Quer uma dica? O programa Bíblia Fácil da TV Novo Tempo. Eu dei um glória quando eu estava acompanhando ali o vídeo que o pastor Arilton gravou. Quando eu vi a proposta dele, louvado seja Deus, Senhor. O Senhor está conduzindo essa igreja mesmo. A nova temporada do programa Bíblia Fácil vai começar a trabalhar com a mensagem do santuário. Amém, irmãos? Vocês entendem que Deus tem despertado a sua igreja para o cumprimento dessa missão? Olha quantas pessoas vão ser alcançadas. Quem trabalha com o Espaço Novo Tempo, por exemplo, eu trabalho lá no Água Verde, aqui nós temos o Lúcio também, que trabalha com a equipe na igreja de vocês. É fantástico usarmos esses materiais para alcançarmos essas pessoas com a luz dessa missão que Deus nos deu. E então, nós chegamos ao último e conclusivo ponto da nossa mensagem. E o que ele nos diz? Que a mensagem dos 3 anjos são mensagens decisivas. Irmão Jefferson, de onde você tira essa conclusão? Vamos ao capítulo 14 do livro do Apocalipse. Abra lá sua Bíblia. Apocalipse 14. Vamos ler os versos 15 e 16. De novo o santuário vai aparecer. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já o quê? Amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Atenção aqui agora, a gente já vai seguir no texto. Para que um grão, seja de uma fruta, seja de uma leguminosa, amadureça, ele precisa do quê? Do quê? Eu não ouvi. Chuva. E chuva na Bíblia é símbolo do quê? Qual é a chuva que nós temos aguardado há tanto tempo para se cumprir na igreja? Que chuva é essa? Chuva serôdia. Ou seja, quando a Bíblia diz que com a pregação da mensagem dos 3 anjos, a seara da terra amadureceu e está pronta para a colheita, significa que a chuva serôdia foi derramada sobre a igreja. Agora pergunto, todos os membros da igreja adventista vão receber a chuva serôdia? Não. Deixa eu dizer algo para você. No livro Mensagens Escolhidas, capítulo 16, volume 1, Ellen White diz assim: esperai ver a igreja toda reavivada, tal tempo nunca há de vir, diz ela. Se você está esperando algo sobrenatural, assim, acontecer, o Espírito Santo vir e mover a igreja inteira, provavelmente você será alvo de um falso reavivamento.
O verdadeiro reavivamento é aquele de caráter individual. É possível que agora, sentado nesse banco aí, tenham pessoas que já estão recebendo gotas da chuva serôdia e você não está se dando conta do que está acontecendo na igreja. Amadureceu. O Espírito Santo já está sendo derramado sobre pessoas que estão buscando o batismo do Espírito diariamente. Se você é daqueles que acorda todo atrapalhado, atabalhoado, não tem tempo de orar, de buscar a presença de Deus, de estudar a Bíblia, a escola sabatina, me desculpe, queridos. Você pode ser batizado por qualquer espírito, mas menos o Espírito Santo de Deus. Deus não age apenas por meios sobrenaturais. Deus tem mecanismos naturais também através dos quais Ele atua. E para batizar a igreja com o Espírito Santo, os mecanismos naturais que Deus criou são estudo da Bíblia e oração no seu aposento, individualmente falando. É por isso que a igreja tem batido tanto nessa tecla. Lá na minha casa, minha esposa e eu temos esse hábito de todos os dias, quando a gente acorda. Uma vez eu vi um pregador usando essa expressão, e lá a gente é literalmente, a não ser quando nós acordamos com muita vontade de usar o banheiro, mas acordou, caiu de joelhos. Isso é uma regra dentro da minha casa. Em primeiro lugar na minha vida, e a minha esposa também coloca isso em prática. Amadureceu. Para concluir então, essa seara que amadureceu é o povo de Deus, porque eles são comparados ao trigo, e o trigo é ceifado. Mas será que um outro grupo também amadurecerá? Vamos seguir no texto e ali a gente conclui. Versículos 17 até o 20. Então, saiu do santuário que se encontra no céu um outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha uma foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos do que agora? Cacho da videira. Videira produz que fruta? Uva. Porquanto as suas uvas já estão o quê? Olha que legal, aqui as uvas amadureceram também. Mas elas amadureceram para o quê? Verso 19 e 20. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Pergunto para vocês, quem são essas uvas que amadureceram? Os justos ou os ímpios? Os ímpios. Qual é a conclusão que eu tiro? A mensagem dos 3 anjos, elas têm a capacidade de fazer cada ser humano do planeta Terra tomar uma decisão. O apóstolo Paulo diz que aqui, o Jefferson, hoje, dentro dessa igreja, para alguns, eu serei cheiro de vida para a vida. Mas para outros, eu serei cheiro de morte para a morte. Sabe por quê? Porque mensagens como essas e outras que eu sei que são pregadas nos púlpitos dessa igreja, incomodam a gente. Tiram cada um de nós do nosso conforto e nos forçam a tomar uma decisão, uma atitude na nossa vida. Algumas pessoas aqui agora estão sendo sensibilizadas pelo Espírito de Deus para mudar a sua vida. Outras, nesse mesmo momento, estão endurecendo o seu coração, olhando para mim e pensando: que menininho audacioso, fanático e extremista. No final das contas, quem determinará o rumo da sua vida não é o seu pastor, não é o seu marido, nem a sua esposa. Não são os anciãos e pregadores da igreja. Não são os cantores da igreja que você ama e gosta muito. Não. No final das contas, quem determinará
a trajetória da nossa vida somos nós. Sabe, certa vez eu vi uma frase dizendo assim: Deus precisa de homens nessa época que sejam senhores de si e não escravos das circunstâncias. Você entendeu? Deus precisa de homens que sejam senhores de si e mulheres, mas não escravos das circunstâncias. Não interessa se a maioria está indo para esse lado, não importa se eu vou perder amigos e família. Com 15 anos de idade, quando essa mensagem chegou para mim, eu dependia do meu pai e da minha mãe. Mas naquele momento não tinha papai e mamãe. Naquele momento era o Jefferson e o juízo de Deus. E eu tomei uma decisão. E olha, queridos, eu fui tão, assim, radical, porque quando eu aprendo algo, normalmente eu sou assim, eu procuro já imediatamente colocar em prática. E eu nem demorei para me batizar, para vocês terem ideia. Minha mãe ficou triste, minha avó ligava do Rio de Janeiro dizendo que eu estava traindo minha família, mas era eu e Deus, diante de uma única decisão. Eu espero que em nome de Jesus, nessa manhã, você decida abraçar a causa dessa igreja. Eu tenho lamentado muito porque nós não temos nos envolvido com a nossa missão, queridos. É muito triste. O Impacto Esperança agora há poucos dias passou e é quase assim, nós temos que implorar para as pessoas se envolverem com a missão. Eu espero que em nome de Jesus, que você tenha compreendido a solenidade do tempo que nós vivemos. E que a salvação das pessoas aí fora, elas podem estar na sua mão. E quando concluo com isso, quando eu falo de missão, eu não estou aqui dizendo que todos daqui da igreja precisam tomar a mesma decisão que eu tomei há algum tempo atrás. Como eu disse, de ser um missionário de tempo integral, não. Inclusive tem pessoas aqui do JuVV, que eu louvo o nome de Deus pela vida dessas pessoas, que têm me ajudado financeiramente para me manter pregando o Evangelho. Aproveito para pedir oração para vocês. Segunda-feira agora, no dia 1º de julho, minha esposa e eu vamos para o interior do Pará para construir uma igreja lá numa cidadezinha do interior. E assim eu passo o ano todo, viajando, pregando nas igrejas, mensagens de reavivamento e reforma. Mas onde eu quero chegar? Todos precisam fazer isso? Não. O que nós temos que aprender? Você pode viver e ensinar o conteúdo dessas mensagens usando um evangelismo que nós chamamos de evangelismo de cosmovisão. As mensagens dos 3 anjos precisam ser um estilo de vida para você, de tal forma que no seu trabalho, você pode ser um missionário trabalhando ali secularmente falando. É isso que a gente tem que aprender. Eu admiro a Congregação Cristã do Brasil, uma das 5 maiores igrejas do nosso país, e é uma igreja rígida, onde mulheres usam véu, onde homens são proibidos de sentar nos mesmos lados da igreja junto com as mulheres. É uma igreja extremamente rígida, mas é uma das 5 maiores igrejas do nosso país. Vocês já viram alguém da Congregação Cristã entregando folheto, ou fazendo programação na televisão, ou as igrejas deles em grandes vias da nossa cidade? Já viram alguma? Não, porque eles acham que isso tudo é errado. Sabe como que eles evangelizam? Testemunho. Trabalho. Eles usam o trabalho, usam a vida, usam a rotina para salvar, levar Cristo e a esperança do Evangelho para as pessoas. A gente tem que aprender isso. Que em nome de Jesus, Deus nos ajude a estarmos confirmados na verdade presente, aprendendo essa mensagem, vivendo essa mensagem e pregando essa mensagem, para abreviar a vinda do Filho do Homem. Amém? Vamos orar? Eu queria só, antes de orar, fazer uma pergunta. Tem alguma visita aqui hoje que gostaria de aprender o conteúdo dessas mensagens através de um estudo bíblico? Só levanta sua mão aí de onde você está e nós vamos providenciar alguém que possa ajudar você. Tem alguém nos visitando aqui hoje que gostaria de estudar um pouco para conhecer melhor essas mensagens, o que é o Evangelho, o que é temer a Deus, dar glórias a Deus? Há alguém aqui, nessa manhã, que quer tomar essa decisão de estudar a Bíblia? Não é para batizar na igreja, é apenas para estudar e conhecer um pouco mais essas mensagens. Alguém aqui?
Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu posso pedir alguém aqui da igreja do JuVV providenciar o contato dessa moça para dar o estudo? Pode alguém? Está aqui. Mais alguém? Mais alguém? Os dois? Ela? Tá bom. Há mais alguém que quer estudar? Só levanta a mão aí de onde você está, queridos. Olha o que nós estudamos aqui. Pode ser, assim, a oportunidade da sua vida, de você estudar e conhecer melhor essa mensagem. Há mais alguém aqui que o Espírito Santo falou ao seu coração nessa manhã? Eu sei que às vezes tem pessoas que têm vergonha. Queria chamar o Lúcio para vir aqui, Lúcio, por gentileza. Eu sei que aqui na igreja do JuVV eles têm uma classe, que é a classe do Espaço Novo Tempo, onde eles estão estudando exatamente esses conteúdos, né, Lúcio? Então, qual é o horário que vocês têm ali de reunião? Sábado das 9 às 10h15 e domingo das 7 às 8 da noite. Ok. Então vocês estão convidados a participar. E se quiserem, busquem o Lúcio ao final. Deixe lá o seu nome com ele. Ele passa as informações para você. Mas não jogue fora essa oportunidade que Deus te deu. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus Todo-Poderoso, eu louvo ao Senhor, porque nós vivemos hoje em um momento solene da história da humanidade. Como disse, nós somos uma geração, podemos ver Jesus voltando nas nuvens dos céus, Senhor. E o nosso coração tem esperado com ansiedade esse dia. Hoje nós entendemos que há uma mensagem que precisa ser pregada. Uma mensagem de salvação, mensagem de esperança, uma mensagem de conforto, uma mensagem que é capaz de transformar as nossas vidas. E eu quero pedir a Ti, Pai, que como adventistas do sétimo dia, que o Senhor nos dê coragem para lançarmos mão dessa mensagem. E em nome de Jesus, dedicar os dias que nos restam da nossa vida aqui na terra, para aprender, para viver e para pregar a mensagem dos três anjos em nome do Senhor Jesus. Toma as rédeas dessa igreja em Tuas mãos, Pai querido. É verdade que nós temos pastores, presidentes de associações, uniões, divisões e da associação geral. Mas acima de todos eles, o nosso desejo profundo é que o Senhor seja o cabeça dessa igreja. Que o Senhor leve a cabo a missão dessa igreja aqui na terra. E que ainda que o diabo se levante contra o Teu povo, que as palavras do Senhor Jesus se cumpram com a igreja adventista do sétimo dia, quando Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Querido Pai, guia a nossa vida, Senhor, guia a nossa trajetória e nos confirma na verdade presente e abençoa essa pessoa, essa jovem, essa moça que tomou a decisão de estudar e conhecer um pouco melhor essas mensagens, que através do estudo desse tema, Pai, o Senhor abençoe poderosamente a velha e a família dela, e que ela tenha a sua vida transformada ao conhecer a mensagem mais maravilhosa que o Senhor já enviou para seres humanos. Essa é a minha e a nossa oração. Segue usando e abençoando a igreja do JuVV, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai.